Eu estou recebendo aqui no estúdio a vice-presidente da OAB, Isabela Fantasia. Boa tarde. Olá, tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui. Né? Que o que eu falei, deveria ter o bom senso, né? Sim. Para não quebrar os laços familiares, mas a gente sabe que quando envolve dinheiro, Sim. aí é uma outra questão, né? Sim. Como é que fica isso daí? Quais são os cuidados, né, que os pais que estão nos assistindo têm que ter ao colocar o filho, a filha na carreira artística ou atleta? Sim. No primeiro momento, o que a gente tem que analisar e sempre lembrar que os filhos menores de idade, ou seja, os menores de 18 anos, eles são representados pelos pais para a prática dos atos civis. E que seriam atos civis aí de forma genérica? Questões negociais, por exemplo, né? Firmar contrato, fazer uma compra e venda, algum tipo de investimento, são atos da vida civil. E os filhos precisam da representação dos pais para fazer esse tipo de negociação, certo? A partir dos 18 anos, aí já não tem mais essa necessidade. A partir dos 16 anos, né, aquela janelinha entre os 16 e os 18 anos, existe a possibilidade dos filhos realizarem os atos por si, mas acompanhados pelos pais. Então já é possível fazer uma compra e venda, já é possível fazer uma contratação, mas acompanhado pelos pais. E os pais, quando a gente diz assim, os pais, né, vamos imaginar o caso da Larissa Manoela, que se não me engano ela trabalha acho que desde os 2 anos Sim. de idade, então ela já gera patrimônio, então ela já tem bens, ela já tinha patrimônio próprio antes mesmo dos 16 anos. Qual que é a responsabilidade dos pais? A responsabilidade dos pais é de gerir, é de administrar este patrimônio da melhor forma possível. Atos de venda, por exemplo, como um dos entrevistados disse, existe a necessidade da autorização judicial. Um investimento de risco ou de qualquer tipo, existe a necessidade de se passar pela chancela judicial. São apenas atos ali de administração e como também uma das entrevistadas disse, né, esse dinheiro deve ser revertido em favor da criança. Da né? criança, Investimentos, mesmo que os educação. pais, por exemplo, tenham investido no crescimento, porque né, os filhos são tudo pra gente, mas de repente o pai, a mãe deixou de trabalhar para fora, acontece muito isso, né? O pai continua mantendo financeiramente a casa e a mãe, né, segue os filhos aí para tentar, quer dizer, ela abdicou, né, de algo. Como é que fica essa questão do dinheiro? Porque houve um investimento ali. O dinheiro conquistado pela criança ou adolescente deve ser, então, colocado no nome dela. É uma reserva para ela. Os pais não têm direito, teoricamente. Isso, exatamente. Teoricamente, não. Infelizmente, não tem essa questão do reembolso, né? Entendi. Isso pode se tornar uma profissão, como, por exemplo, aconteceu com o pai do Neymar, que se tornou seu empresário, enfim. Isso pode, sem problema nenhum. Mas pegar desse dinheiro para reembolsar todos esses investimentos, né? Pessoal, filho não é um investimento, né? Não tem como a gente falar, vamos fazer isso para que, olha, o meu filho vire um artista, um youtuber, que monetize absolutamente tudo e eu vou ter esse rendimento de volta. Não, né? Veio do fruto do trabalho da criança. Então, isso tem que ser revertido para a criança. Entendi. Então, tem que realmente colocar esse ponto. Primeiro, o bom senso por parte, né, de todos aí envolvidos. Se a criança, vamos supor, o pai investiu no sentido de tempo, de sonhos, né, que acontece bastante, e a criança ou adolescente não quer realizar o trabalho, como a gente viu que na fase adulta alguns falam, não, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais fechar os contratos que vocês determinam. Como é que acontece isso? Como é que é resolvido dessa forma? Quando existe algum tipo de conflito nesse sentido, né, a criança, adolescente não quer realizar, existe a possibilidade dela procurar pelo Ministério Público, dela procurar por um parente para dizer, olha, eu estou passando por uma situação de abusividade, eu não quero fazer esse trabalho, os meus pais insistem, querem que eu realize para que se busque o judiciário e verifique essa situação, se realmente existe essa abusividade, e aí existem circunstâncias aí que podem levar até penalidades de suspensão do poder familiar e até mesmo a perda do poder familiar. A gente viu que a Larissa Manoela, por exemplo, acho que vai, se eu não me engano, vai ter que pagar uma
uma pensão, ou os pais queriam isso. Existe essa possibilidade dessa obrigação? Porque a gente está citando o caso dela porque né, é publicamente conhecido que eles cortaram os laços, pelo menos momentaneamente, né? Sim, sim. Aí entra aquilo que o senhor tinha dito, né? Os pais estavam levando aquilo como uma profissão, como uma forma de próprio sustento. Então, é óbvio que eles vão ter uma compensação aí nesse sentido, porque levaram isso como profissão, como administradores. E nessa condição, eles estão pleiteando a fixação dos alimentos que não sei se já foi fixado ou não, ou se é só um pedido. O importante é os pais deixarem os filhos à vontade, sim, né? Sim. Porque tem muito pai, muita mãe que força o filho, minha filha vai ser modelo e a criança de repente não quer aquilo e pode prejudicar o crescimento dela, né? O desenvolvimento ou até mesmo a revolta depois de uma certa idade. Sim, é o que o senhor disse. Acho que para todas as relações, especialmente as relações familiares, o que a gente mais tem que ter é a questão do bom senso, né? Que a criança é um ser humano individual, né? São nossos filhos, mas não são nossos, né? E que vão ter suas próprias escolhas, seus próprios caminhos e que às vezes aquilo que a gente entende que é bom, que vai dar certo, que vai ser um sucesso, que vai ser uma profissão, para a criança não é uma coisa que atrai. Tem tanta criança tímida, por exemplo, né? Que não se sente à vontade numa passarela, num comercial, enfim. Então, sempre ter essa escutativa e esse bom senso, né? Ver o que exatamente faz o meu filho feliz ou não. Só para a gente encerrar aqui, no caso de herança, por exemplo, a gente viu o caso dos filhos do Gugu que receberam uma herança, a gente está falando de milhões, né? Quase 1 bilhão que ele deixou para os filhos, mas cabe também em outros casos, de repente são filhos menores, né, que recebem uma herança. Como é que funciona isso? A administração desses valores também segue dentro desse caminho, só depois dos 18 é que ele vai poder determinar? Como é que fica? Isso, segue da mesma forma, né? O pai ou a mãe que sobrevivem acaba por administrar, por representar o filho até os 16 anos, dos 16 aos 18 a acompanhá-lo e a partir dos 18 é que essa criança já adolescente e adulto vai poder administrar os seus bens de forma autônoma. Que foi o que aconteceu com a Larissa Manoela, né? Após aos 18 anos deu um start aí que ela foi questionando, né, com a Bruna Marquezine, enfim, a partir dos 18 anos eles acabam buscando mesmo essa independência. Importante as pessoas não perderem os laços familiares, né? Sim. Antes de qualquer coisa, antes da profissão, antes do dinheiro, colocar, não. É que tem gente que confunde, né? Acaba confundindo, principalmente por conta das cifras, né? Minha mãe, meu pai, mas não, não, é outra pessoa que de repente chega e fala alguma coisa. É importante, né, saber que é pai, é mãe, deveria querer cuidar, zelar pelo bem da pessoa. Então, sempre tendo o entendimento. Eu acho que a justiça busca isso também, né? Sim, sim. E até com relação à relação de pais e filhos, a gente não pode esquecer de que existe também a questão da assistência material, né? Num primeiro momento dos pais para com os filhos, até que eles tenham economia própria, até que eles entrem no mercado de trabalho, né? E dos filhos para com os pais na idade senil, né? Quando já chega numa certa idade que não tem mais condição de se autoprover. Os filhos também têm a obrigação. Tem essa obrigação. Então, assim, independente... Os papéis se invertem. Os papéis se invertem, é uma obrigação recíproca, tanto de um lado quanto para o outro. Então, assim, por mais que envolvam, né, dinheiro, compensações e tudo mais, pela parentalidade ali, pela relação pai e filho, existe essa obrigação também de manutenção, de sustento material e assistencial. Entendi. Quando é criança, o pai ou a mãe tem a obrigação de sustentá-lo, né? E quando o pai e a mãe ficam... tem uma idade? É só idoso mesmo ou não? Ou dependendo da condição? Depende da necessidade, da condição. Porque às vezes é uma pessoa jovem, mas que acaba sofrendo, vamos supor aí, um AVC, alguma doença que deixa a pessoa Os filhos também têm que cuidar. Também tem essa responsabilidade. Olha lá, filhos, não para os meus filhos. Estou falando, atenção, filhos de casa, porque tem muito que não cuida do pai, da mãe, quando chegam na idade avançada. Sim. Isso daí é realmente quem é parente, quem é vizinho, tem que procurar aí um advogado ou a justiça para tentar reverter essa situação. Abandonam, né? E os pais se dedicam. Crime, né? É crime. Poxa vida. Triste isso. Muito triste. Obrigado pela conversa aqui no estúdio. Volte sempre, muito. ok? Bom trabalho. Ótimo. Obrigado. Boa tarde.